E aí, meu povo, tudo beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre ecologia, hoje a gente vai falar sobre o último tópico de ecologia, que são desequilíbrios ambientais. Como a gente vem estudando ao longo do curso de ecologia, vocês já devem ter percebido que existe um equilíbrio dinâmico entre os fatores bióticos e abióticos que compõem os ecossistemas. E esse equilíbrio a gente consegue visualizar muito bem no funcionamento dos ecossistemas que se dá através do fluxo de energia e ciclo da matéria que a gente veio estudando aí até então, as últimas aulas. Esse equilíbrio dinâmico, a gente pode entender ele como o que a gente chama de sinergia ambiental. E o que é que a gente entende por sinergia? Nada mais do que um processo coordenado e integrado de vários fatores na realização de uma determinada função. Nesse caso, a função vai ser o funcionamento de fato e correto e equilibrado dos ecossistemas. É isso que a gente está falando aqui nesse contexto ecológico. Gente, é claro que como se trata de um equilíbrio dinâmico, em algumas situações é possível sim que esse equilíbrio ele saia um pouco da sua margem considerada normal por conta de algumas modificações de pequeno porte, tá? Mas desde que o ecossistema tenha a sua interação correta entre os fatores bióticos e abióticos, essa sinergia ela pode voltar ao normal. Só que quando a gente considera modificações bruscas, no sentido de impor a quebra duradoura desse equilíbrio, aí sim a gente começa a ter os desequilíbrios, melhor dizendo, ambientais que a gente vai estudar nessa última parte aqui do nosso curso de ecologia. E esses desequilíbrios, eles vão trazer sim reflexos danosos tanto para a saúde dos organismos em si, como também para todo o funcionamento dos ecossistemas. Nós vamos estudar essa parte dividindo os desequilíbrios ambientais em dois tipos: nas alterações abióticas e nas alterações bióticas dos ecossistemas. Então vamos começar falando sobre as alterações bióticas. São aquelas alterações que levam ao desequilíbrio decorrente de algum tipo de desequilíbrio provocado por organismos, provocado por fatores bióticos, né, que é a parte viva de um ecossistema. A primeira delas que eu trouxe para vocês é a introdução de espécies. O que é que a gente entende por introdução de espécies? Nada mais é do que o deslocamento de uma espécie de um local onde ela é nativa para um novo local, ou seja, para uma nova região geográfica onde ela não era nativa até o momento, onde ela vai se tornar agora uma espécie exótica, tá? Uma espécie introduzida. Essa introdução de espécie ela pode acontecer normalmente de forma intencional ou de forma acidental. Independente dessas formas, o que a gente observa é que isso está ligado a atividades humanas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de alterações humanas que levam a introduções de espécies e que levam a outras consequências que todas elas resultam numa possível perda de biodiversidade. Mais na frente a gente volta a falar sobre isso. Bom, e aí um exemplo que aparece muito em prova quando a gente fala em introdução de espécies é o exemplo do Acatina fulica, conhecido como caramujo africano, apesar de se tratar de um caracol por ter hábito terrestre, né? Que é o caracol gigante ou o caramujo gigante, como é mais conhecido. Esse animal ele foi introduzido no Brasil na década de 80 como uma alternativa para a criação de escargot. Escargot é uma espéciezinha de caracol que é muito consumido em alguns países europeus, principalmente a França. Então, criadores resolveram trazer essa espécie, a Catina fulica, né, que é o caramujo africano,
para criar ele aqui no Brasil como uma alternativa para o consumo de escargot. Por quê? Porque o Achatina fulica ele se desenvolve mais, ele é bem maior, ele tem um porte maior, ele consegue ganhar mais massa, ganhar mais peso do que de fato a espécie utilizada tradicionalmente como escargot. Só que eles tiveram um problema. As populações que normalmente consomem o escargot de verdade não aceitaram a introduzir essa espécie africana nos seus pratos, na sua alimentação, e a população brasileira não aceitou muito bem incorporar esse tipo de alimento na nossa alimentação diária. O que é que aconteceu? As empresas, por assim dizer, estavam tentando cultivar esse animal faliram, fecharam as portas e abandonaram suas espécies, abandonaram sua criação na natureza. Então, diante disso, ele veio se tornando praga, veio se espalhando rapidamente em todo o território brasileiro, não só no território brasileiro, ele também se tornou praga em diversos países, como Índia, Madagascar, Estados Unidos, Austrália e alguns países ainda do Sudeste Asiático. Bom, qual a consequência que isso pode trazer? Prejuízo em culturas agrícolas, né, pelo hábito herbívoro que esse animal tem, prejuízo à saúde humana, porque esse animal é potencial transmissor de algumas doenças parasitárias, consequentemente prejuízo ao meio ambiente, porque ele vai ser um competidor diretamente para as espécies nativas do local onde ele vai estar se desenvolvendo. E por que ele vai ser um bom competidor? Simples. Quando a gente fala em introdução de espécies, não só serve para o Achatina fulica, mas qualquer espécie introduzida, essas espécies normalmente são boas competidoras, pelo simples fato de que no local onde elas estão sendo introduzidas, elas não vão encontrar outros competidores naturais, elas não vão encontrar predadores naturais, elas não vão encontrar parasitos naturais e elas vão encontrar um ambiente rico em nutrientes, rico em recursos que elas podem utilizar para se desenvolver e para reproduzir. Então, diante disso, na falta de predação, na falta de competição, na falta de parasitismo, que são fatores que regulam a densidade populacional, a gente viu isso na aula passada, acaba com que a população dessas espécies exóticas, no ambiente onde elas estão sendo introduzidas, acabam que a densidade populacional dessas espécies aumenta muito, levando a uma possível exclusão competitiva das espécies nativas das regiões, trazendo assim um desequilíbrio ecológico em todo o ecossistema onde isso acontece. Aqui no Brasil a gente tem outros exemplos de espécies que foram trazidas, né, que foram espécies introduzidas que estão trazendo alguns desequilíbrios ecológicos. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Todos esses exemplos podem aparecer em prova. Um exemplo está aqui, a lebre, foi trazida da Europa na época ainda da colonização. Tá? Então, além de destruir plantações, ameaça a extinção de um coelho nativo aqui de alguns locais do nosso país. O caramujo africano, que a gente acabou de comentar sobre ele, lembra que, apesar do termo caramujo, né, o correto seria caracol, já que ele é de ambiente terrestre. Caramujos normalmente são para esses tipos de gastrópodes de ambiente aquático. O mexilhão dourado, que é outro tipo de moluscozinho de água doce, tá? Ele é típico da Ásia e ele chegou aqui no Brasil trazido por água de lastro de navios. A reprodução dele é muito rápida, ele inclusive acaba se entupindo tubulações, incluindo tubulações de represas e hidroelétricas, causando prejuízo econômico para a manutenção dessas tubulações. Então, esse tipo de introdução de espécie, esse tipo de problema ambiental traz um prejuízo econômico muito grande, não somente o prejuízo ecológico, tá? O javali, que foi uma espécie também que chegou aqui, né, de forma por introdução, e ela é a única espécie, diga-se de passagem, que a caça é liberada no Brasil, tá? Foi trazida da Europa para ser criada em cativeiro, acabou alguns exemplares escapando e se desenvolvendo muito bem nas regiões onde conseguiram se desenvolver e reproduzir, e hoje constitui pragas em alguns locais do nosso país. E a tilápia, que também foi um animal trazido com fim comercial, né, de origem africana,
acabou se fugindo alguns exemplares, também se desenvolvendo muito bem em várias bacias hidrográficas aqui no nosso país. Além de ser um predador, de ser um peixe predador, então já altera drasticamente aí as cadeias alimentares dos rios onde elas estão inseridas hoje, elas também acabam alterando o pH e o nível de oxigênio na água por conta do seu metabolismo, tá? Então são algumas espécies aqui que podem aparecer em prova, são exemplos aqui de espécies que foram introduzidas no nosso país e hoje constituem pragas em vários locais aqui do nosso país, tá? Um outro problema decorrente de alterações bióticas que causam desequilíbrio ambiental é a extinção de espécies. Pessoal, cuidado que extinção é uma regra no processo evolutivo. Então, quando a gente fala em processo evolutivo, a extinção ela vai estar sempre presente. Só que, na velocidade com que espécies estão entrando em extinção nos últimos tempos, e quando a gente percebe que a extinção de várias dessas espécies está sempre relacionada com a atividade humana, é isso que a gente precisa ter em mente, porque é aí que está o desequilíbrio ambiental, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, mais de 1 milhão de espécies animais em todo o mundo encontram-se em vias de extinção, sendo que a grande maioria está relacionado com atividades humanas, tá? Aqui no nosso país, um estudo realizado pelo ICMBio, com mais de 12 mil espécies avaliadas, apenas 170 dessas espécies conseguiram sair da lista de espécies ameaçadas. E quando a gente fala sobre isso, você tem que ter em mente que uma espécie que entra em extinção é biodiversidade que está se perdendo no planeta, tá? Então é isso que você tem que ter em mente. Aqui está alguma listazinha de vários locais no nosso país e cada local com exemplares aqui que estão em extinção ou ameaçadas de extinção. Por exemplo, a ararinha azul, aqui 9, a ararinha azul aqui, ó, uma espécie típica da caatinga, ela já está em extinção no ambiente natural, né? Já está sendo inclusive em projetos para, a partir desse ou do próximo ano, tentarem reintroduzir novos exemplares de ararinha azul no ambiente selvagem novamente, tá? Mas hoje não existe mais ararinha azul no bioma natural, apenas exemplares em cativeiro ao redor do mundo, tá? Então aqui estão algumas listas de animais ameaçados de extinção ou já em extinção em vários estados aqui do nosso país. E por que a gente precisa conhecer os animais que estão ameaçados de extinção? Para que a gente possa criar uma lista que a gente chama de lista vermelha, tanto dos animais quanto dos vegetais. Isso nos permite elaborar diretrizes para poder buscar a conservação desses organismos. E essas diretrizes vão servir tanto para ONGs que atuam nessa conservação, quanto para instituições de pesquisa, bem como para os governos de forma geral, municipal, estadual e federal, conseguirem criar unidades de conservação. Então, existem unidades de conservação no nosso país dentro de cada um dos principais biomas brasileiros. Então, olha só, está aqui nesse mapazinho aqui mostrando unidades de conservação, nessa cor aqui mais clara, dentro dos principais biomas do nosso país. Então, por exemplo, a unidade de conservação dentro do bioma Pantanal corresponde a 5% do que é o território do Pantanal. Pampa 3%, Mata Atlântica 9%, Cerrado 8%, Caatinga 7%, Amazônia 25%. Então, unidade de conservação é uma forma de tentar preservar a biodiversidade dentro de cada um desses biomas, desses territórios, mas muitas vezes a área que é de fato preservada pode não abrigar vamos dizer, uma parte significativa da biodiversidade que de fato existe em cada bioma, tá? Então isso pode não ser de fato significativo. E aí, para a gente encerrar essa parte, vamos entender de forma um pouquinho mais aprofundada o que é de fato as unidades de conservação, né? O que são, como é que a gente consegue entender isso num contexto que possa vir a aparecer em prova. Então, de forma simples, pessoal, unidade de conservação
são áreas com características naturais relevantes, tá? Criadas e protegidas pelo poder público. Pode ser tanto municipal, tanto estadual, quanto o poder público federal. E o objetivo dessas unidades é a conservação da biodiversidade. Então, de forma simples para você entender, isso é uma unidade de conservação. Certo? De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, unidade de conservação são espaços territoriais. Nesses espaços você vai incluir tanto os recursos ambientais, tá? Todos os recursos ambientais que tiverem nesses espaços, que tiverem características naturais relevantes, certinho? Com função de assegurar a representatividade das amostras significativas e ecologicamente viáveis de diferentes populações. Consequentemente, lembra que é diferentes espécies, né? Já viu o que significa o termo população, ecologicamente falando. Garantir aí a representatividade e amostras de hábitats, garantir a representatividade de ecossistemas do território nacional e das águas aí dentro da jurisdição de cada governo, tá? Consequentemente, preservando o patrimônio biológico existente em cada local desse. Então, isso aqui seria o conceito mais completo, porque é o conceito dado pelo Ministério do Meio Ambiente. Dá uma pausa no vídeo, lê esses conceitos aqui, porque, é claro, eles não vão ser cobrados em prova propriamente dito, mas eles podem aparecer num texto aí de uma determinada questão no seu Enem, certinho? Bom, e aí existem dois tipos de unidade de conservação, tá? A unidade de conservação de proteção integral e a unidade de uso sustentável. O que é que diferencia cada uma delas? Pessoal, unidade de proteção integral, ela tem como principal objetivo a proteção da natureza, tá? Então, o principal objetivo das unidades de proteção integral é proteger a natureza. Então, por isso, as regras e normas aqui nesse tipo de unidade vão ser mais restritivas, certinho? Por exemplo, nesse tipo de unidade vai ser permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. O que é que significa isso? Você vai poder usar um recurso natural dentro de uma unidade dessa, desde que não envolva nem o consumo, nem a coleta ou dano aos recursos naturais. Então, como exemplo desse tipo de unidade, a gente vai ter estação ecológica, reserva biológica, parques, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre. Então, se você, no local onde você mora, existe algum desses exemplos aqui, você já sabe que se tratam de unidades de proteção integral. Ou seja, você pode até ir lá visitar, mas você não pode coletar nada desses locais. Beleza? O outro exemplo é de unidades de uso sustentável. São os outros tipos de unidades de conservação. Bom, e aí o que é que visa as unidades de uso sustentável, né? Visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, nesses tipos, né, de unidade de conservação, vão ser permitidas qualquer atividade que envolva coleta e uso dos recursos naturais. Mas essas atividades vão ter que ser praticadas de uma forma que garantam, que assegurem a perenidade desses recursos ambientais renováveis, tá? Então, pode existir atividade desde que essa atividade garanta que esses recursos vão continuar a existir de forma sustentável para outras gerações futuras. Exemplo de unidade de uso sustentável, a gente vai ter floresta nacional, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental, são as famosas APAs, e reserva particular do patrimônio natural, tá? Então, a gente vai dividir esse bloco de desequilíbrio ecológico em algumas aulas para não ficar muito extenso, e aí na próxima aula a gente continua a ver os desequilíbrios ecológicos. Valeu, até a próxima aula.